Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui é o Museu Aleixo Belovio, conhecido como Museu do Mar, né? Nessa semana maravilhosa que estamos assim fazendo diversas atividades e ações sobre o Novembro Negro, né? Na verdade, o Dia da Consciência Negra, que sabemos hoje, né, felizmente, que não é um dia só, né? Que nós temos o ano inteiro para ter essa consciência, porque não se trata só de um tom de pele, né? Se trata de respeito, se trata de costume, se trata de valores. E hoje, brevemente, vamos bater um papo sobre algo que é importante a gente pensar e que ainda hoje, o ano de 2025, ainda é algo novo para algumas pessoas, que é o racismo ambiental. Eu sou Jaguaraci Aragão, eu sou pedagoga em formação pela Faculdade de Educação da UFBA, sou atuante do Instituto Mídia Étnica e faço trabalhos voltados para essa temática, né? Da educação, da cultura, da racialidade e o racismo ambiental. Vocês sabem o que é racismo ambiental? É um nome conhecido para vocês? É um nome novo? Como é assim? Alguém já ouviu falar? Eu sou professora. Ah, colega! Maravilhoso. Professora de biologia, então faz parte do meu repertório. Né? Que maravilha, né? Mas é muito bom ouvir uma outra pessoa num outro ponto, num lugar de fala diferente do meu. Isso é Sim. enriquecedor pra mim. Maravilha. Esses espaços, né, como museus, teatros, principalmente o museu, que a gente tem uma facilidade de interação, né? São espaços que nos fortalecem de todas as formas, né? Porque contam a história, traçam narrativas, guardam trajetórias inspiradoras e importantes, né? E vivemos numa sociedade que não valoriza muito o passado, né? Que quebra-se, né? Os processos todos. Então, os museus são... Eu digo teatro porque o teatro é sempre transformador, né? Mas os museus têm essa riqueza, né? Aqui não é só o museu que conta a história de Aleixo, né? Também conta a história do povo, né? E a Pro aqui, especialista, né? Sabe melhor do que eu que a gente precisa preservar esse oceano. Nossa existência, nosso desenvolvimento também está ali. E o racismo ambiental é algo presente desde sempre na nossa vida. Porque o racismo existe, né? Não temos dúvidas disso. É lamentável, mas é real. O racismo existe. E o racismo ambiental é algo que... Desculpem, é algo que a gente precisa ter um olhar, assim, com um pouco mais de delicadeza, com um pouco mais de cuidado. Trouxe imagens impactantes, porque pensamos que é necessário sair mesmo dessa zona de conforto para entender isso. Essa imagem aqui foi um soterramento que matou aproximadamente 15 pessoas no Barro Branco, no Marotinho, no ano de 2015. Foi uma grande tragédia para a cidade de Salvador. Que a gente tem aproximadamente 15 pessoas mortas, mas nós sabemos que não se trata só de corpos, não foram só pessoas mortas ali. Foram famílias destruídas, foram sonhos destruídos. Foi mais uma vez a gente tendo a repetição do mesmo, né? Chega o período de chuva na nossa cidade, litoral, em que a gente tem estruturas que não suportam. Aí tem pessoas que podem dizer, mas fulano mora ali na ribanceira porque quer. Será que é porque quer mesmo? Vamos analisar assim. Dia 13 de maio, todo mundo sabe, né? A famosa data da abolição. Mas no dia 14, esses negros que foram, né, tiveram sua carta de alforria, eles não tinham para onde ir. E para onde eles foram? Parte deles continuou ali dentro, né, das fazendas, das quintas, nas senzalas, sem serem chicoteados, né, trabalhando ainda de forma escravizada e troca de um prato de comida, um copo de água, que é uma situação que é de escravização também. Outra parte teve que sair, né? Se refugiar nos quilombos, né? E aí se formou os quilombos, né? A gente ouve muito falar de Zumbi dos Palmares. Aqui mesmo em Salvador a gente tem o Quilombo dos Macacos, que é naquela região ali de Base Naval, São Tomé de Paripe, né? E que temos bastante debates ali naquele local, porque é muita briga envolvida, mas são lugares de resistência. As pessoas foram ocupando espaços sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de olhar de ninguém do governo. Olha que eu estou falando do dia 14 de maio pós-abolição.
E eu estou falando de 2025, porque não mudou. As pessoas não moravam nesse local aqui porque elas queriam. 80% das pessoas que estavam no Barro Branco, elas não tinham a menor noção que ter bananeiras naquele local favorecia um alagamento do solo, é assim mesmo que a gente fala, né? Pode falar assim, encharcava, alagava, favorecia isso. E quando viesse aquela chuva, ia estar encharcado e aquele barranco ia descer. Essas pessoas não tiveram nenhum tipo de orientação, assim, de engenharia, né? De arquitetura. O urbanismo na nossa cidade, eu arrisco até dizer no nosso país, ele não é democrático. Não existe um trabalho em prol disso. É muito pouco ainda o que se faz. Não alcança a todos. Então é muito importante que a gente possa entender o racismo ambiental como algo que acontece desde a época da escravização. Então as pessoas não moram nessas localidades porque elas querem. Elas são levadas a isso. Precisa de moradia. E como é que faz? As favelas se formam. E, lamentavelmente, a tragédia acontece. Então, essa distribuição desigual dos danos ambientais, porque quando chove, quem vai sofrer é principalmente essas pessoas que estão nessas comunidades. Quem é daqui de Salvador, quem não é, deve conhecer, se não viu presencialmente, já ouviu falar da comunidade dos Alagados, as palafitas. Como era ali na década de 80, 90, as palafitas aqui em Salvador. Ali era uma região de muito sofrimento para as pessoas em períodos de chuva e em períodos diferentes da maré. Porque, como a gente falou inicialmente, né? O cuidado com os mares, os oceanos, a natureza, ela tem os movimentos próprios dela. E nossa ação, nós humanos, temos ações ao longo das nossas gerações que está destruindo essa natureza. E fazendo com que ela tenha um movimento reativo. E que é normal. Não tem como a gente ter um progresso na natureza se a gente está acabando com a mata ciliar. Não tem como se a gente está destruindo com as plantações. Então, é uma ação que causa uma reação. Olha, tudo isso que a gente está falando é racismo ambiental. Nós estamos falando de um recorte muito específico de uma determinada comunidade que sofre os danos ambientais. Então, as comunidades negras, as comunidades indígenas e as comunidades periféricas, prioritariamente, são essas comunidades que sofrem. Ah, mas fulano não é negro, mora também na favela. Sim, mas é uma pessoa periférica. É uma pessoa que não teve os privilégios daquele pessoal da época da escravização, que era quem estava com poder. Como eu disse no começo, não se trata de uma cor de pele apenas. Se trata de toda uma trajetória histórica e a gente não pode apagar isso. Não teremos futuro sem conhecer o passado. Porque o presente está aqui nesse meio do caminho. A gente precisa dessa memória. E felizmente hoje nós temos diversas ações que nos valorizam, né? Resgatar essa memória. Então, outras comunidades que é importante que a gente comente, temos várias, né? Destacamos algumas, como por exemplo, essa comunidade tem 10 mil remanescentes quilombolas. Hoje, inclusive, deve ter aumentado esse número. E vivem o adoecimento da população devido à contaminação em Ilha de Maré. É um movimento de anos dessa comunidade. Se vocês não conhecem, recomendo. Ilha de Maré é um lugar belíssimo na nossa terra. Um lugar que precisa de mais ações e mais olhares também. Então, tem todo esse sofrimento. As pessoas que têm um poder aquisitivo muito maior exploram aquelas pessoas e aquele lugar de uma forma desordenada. Eles têm respeito pela natureza. O nativo, como chamam, né? A pessoa que nasceu e se criou ali, que gerou a sua família ali, que já está ali há 2, 3 gerações, ele conhece o movimento da maré. Ele sabe quando a maré vai encher, quando a maré vai vazar. O momento certo de fazer aquela pescaria. Ele não agride aquilo ali, porque é o sustento daquela comunidade. Mas quem vem de fora, quem não pertence, porque isso é pertencimento. Quem não pertence vai cometer o racismo ambiental com essas pessoas. Vai utilizar, né, o trabalho dessas pessoas, a força de trabalho dessas pessoas, que são pessoas trabalhadoras. O baiano nunca foi, não é preguiçoso, nunca será. E vai utilizar dessa força de trabalho e vai destruir. Porque eles não conhecem, eles não pertencem. O olhar é o olhar do explorador, não é o olhar do pertencimento.
Então é muito importante que a gente lembre também dessa comunidade que sofre, né, esse ataque desse racismo ambiental. Nós temos também o Centro de Arte e Meio Ambiente, é uma organização socioambiental aqui de Salvador, e a Comissão de Mobilização dos Moradores da Península de Itapajipe. Também é um local muito rico, muito bonito, e que também sofre. Olha só que paisagem, é triste, né, da gente ver assim. Mas isso aí é o reflexo desse racismo ambiental. É reflexo de muita coisa, né? E que começou lá no período ainda da escravização. Então a gente tem uma natureza forte, belíssima, potente e que clama por socorro. E é muito urgente essa causa, porque esse recorte é muito bem definido. Nós sabemos quem são as pessoas que moram em Ilha de Maré, mesmo que a gente não conheça. Nós sabemos as pessoas que moram nas 14 localidades que temos sirenes aqui em Salvador. Em 2015 não tinha sirene, talvez vocês lembrem disso, né? Nós temos 14 localidades em Salvador que tem sirene e é muito bom que a gente tenha, porque salva vidas. Na última chuva, acho que tem uns 15 dias, foram acionadas 13 dessas 14 sirenes. Isso é um dado preocupante, mas é bom também, né? A gente se preocupa, mas por outro lado a gente diz que bom que tem as sirenes, porque as pessoas tiveram tempo hábil de procurar abrigo. Então a tragédia tende a ser menor. Porque, como a gente falou anteriormente, não são 15 pessoas que faleceram. Foram filhos que ficaram sem mães e sem pais, foram pais que enterraram seus filhos, esposos que perderam esposas, vice-versa. Então, assim, é uma quebra de uma família. É uma história que foi marcada pela dor, né? E uma dor que é passada de geração em geração por essa falta de cuidado nessa organização, né, das nossas moradias. Então, a falta de saneamento, contaminação da água, a ausência de áreas verdes, a proximidade com lixões e as enchentes recorrentes, né? A falta de acesso a políticas públicas ambientais. Aí, dentro de sala de aula, talvez eu fale uma coisa aqui que pode assustar um pouco vocês. Dentro da sala de aula, a gente ensina as crianças para beber água fervida ou filtrada. Pode tirar foto, fique à vontade. Pode, né? Falei que pode. Pode tirar foto. Primeiro eu digo que pode para depois perguntar, né? Então, assim, na sala de aula, a gente ensina a criança que tem que lavar as mãos antes do alimento. Lavar as mãos antes de ir ao banheiro, principalmente a comunidade masculina, precisa lavar as mãos antes de ir ao banheiro, minha gente. Precisa, é necessário. E a gente ensina as crianças as garrafinhas da coleta seletiva, tudo né, enfeitado, decorado, para chamar o lúdico, né, para chamar a atenção da criança. E a gente tem ações que a criança chega na escola e diz assim, minha mãe disse isso e isso. Ou seja, a demanda da sociedade é grande. Essa mãe tem uns 2 ou 3 filhos, ela trabalha na casa de uma outra mãe, cuidando dos filhos dessa outra mãe, deixa os filhos dela, o mais velho cuidando do mais novo, né? Porque a gente tem que ter um olhar empático. Não dá pra gente condenar também essa mãe a primeiro momento, né? No primeiro momento a gente, meu Deus, que é isso? Mas depois a gente tem que voltar à realidade e entender esse movimento também dessa mãe. Então, a mãe que trabalha numa casa de família, né? É uma mãe que cuida dos filhos dos outros e os filhos dela tá o mais velho cuidando do mais novo. Vai para a escola de manhã e fica em casa um cuidando do outro de tarde. Então essa mãe chega em casa 7, 8 horas da noite destruída, né, gente? Essa mãe não tem paciência para ouvir quando o filho diz que está na empolgação da criança, né? Tem que botar a casca no saco separado da latinha do Guaraná. Essa mãe não vai entender isso fácil, gente. Porque a vida dela tá uma loucura. Porque é essa dinâmica que a gente vive. Eu digo essa mãe porque 90% da população é matriarcal, né? São as mulheres que lideram as famílias. Mas pode ser um pai, uma avó, um tio, enfim. Então, observem que a gente começa essa luta do racismo desde a educação dessa criança. Tem coisa que você não vai aprender depois de adulto. Tem hábitos que é interessante, aconselhável e apropriado que de pequenininho, de criança, você já tenha. Porque depois de adulto é mais difícil. Depois de adulto complica. Porque você já aprendeu, você já se programou e você vai ter que fazer um movimento de desprogramar aquilo para aprender o novo. A gente não tem mais o tempo, não tem mais a dedicação. Então vocês observam como o sistema é tão cruel que a gente tem uma comunidade que não recebeu
um suporte educacional, cultural, um repertório ampliado, e a gente tem um choque geracional, porque são esses adultos com essas crianças em conflito. E a criança vai dar ouvidos a quem? É a pró que está na escola dizendo a ela que tem que separar o lixo? É o que está acontecendo dentro de casa. Porque a criança só está na escola 4 horinhas de segunda a sexta. E dentro de casa, são 7 dias na semana. Então, é dentro de casa que ela vai absorver tudo aquilo. Então, ela vai continuar pegando o saco de lixo e jogando pela janela a ribanceira abaixo. Porque os adultos que criam ela fazem isso. E a criança não vai conseguir entender a realidade do que a pró ensina na sala de aula, que aquele lixo, aquele saco, vai descer a ribanceira abaixo e vai ficar aquela imagem triste como foi no Barro Branco e como se repetiu em outros lugares. Então, observem como a luta é grande, não é simples. Aí, talvez, por esses comportamentos, algumas pessoas digam que as pessoas moram no barranco, na favela, porque querem. Porque, às vezes, você só viu aquilo ali e você reproduziu. Não é assim, não é porque querem. Mas eu volto a dizer, falta acesso à informação, falta uma campanha para mobilizar. O jeito como eu vou falar com a pró não é o jeito que eu vou falar com o aluno. São linguagens diferentes. E a gente precisa entender que cada assunto pode ser passado para múltiplas pessoas. A gente só tem que ver a forma. Porque cada um vai absorver de um jeito. Numa sala de aula eu não consigo ensinar uma simples conta de mais, de adição, da mesma forma para todo mundo entender. Vai ter um outro aluno que vai ter que achar um outro mecanismo. Mas o racismo não pensa dessa forma. O racismo nem pensa na gente. Eu digo a gente porque acredito que fazemos parte desse recorte que não está na zona de privilégios, né? A gente está em busca, né? Com muita luta, né? Não fomos apadrinhados por nada, temos frutos dos nossos esforços, né? Então, a questão do território, que é muito importante, o pertencimento. Então, o que seria esse território, né? É você realmente se olhar naquele lugar, se identificar com aquele lugar, entender quem é você naquele lugar. Então, a gente tem memória, afeto. Alguém já teve a oportunidade de sentar com vó, com vô, e ouvir histórias da infância? Isso é a memória viva e que é passada de geração em geração. E que esta memória faz com que comunidades ribeirinhas, né, com o pessoal de lá de Ilha de Maré, tenham respeito pela natureza. A lua está assim, não pode pescar tal coisa. Tem explicações científicas por trás daquilo ali. Mas a pessoa não acessou os bancos da ciência, mas ela sabe. Ela sabe porque aquele território é dela. Ela tem respeito. As comunidades indígenas fazem isso muito bem. Cada folha, cada planta, horário disso, horário daquilo, respeito à natureza. Porque, assim, a natureza faz parte deles, né? A comunidade indígena tem isso muito forte. Então, espiritualidade, porque envolve diversas questões espirituais. Os povos indígenas têm uma espiritualidade muito forte. Não estamos falando de religião, é sobre espiritualidade. Essa conexão com algo que você não tem uma materialização, mas é espiritual, transcende a você. Então, essa questão da fé, da crença. E a história, né? A história em si. Porque durante muitos anos a gente viveu uma história que não era nossa, né? A história que foi contada pra gente. Como tudo massa, tudo lindo. E tem pessoas que até hoje ainda não sabem histórias reais. Ainda pensam, ainda se vê hoje, lamentavelmente, fazerem celebrações assim totalmente equivocadas do Dia do Índio. Vamos fantasiar. Dia do Índio, pensa aí. Vamos fantasiar de índio. Gente, que é isso? Século XXI não dá mais. Mas ainda existe. Ainda tem lugares com pessoas que cursaram os bancos acadêmicos. Mas é assim. Gente, não é assim. Pode ser diferente. Foi assim, porque aprendemos assim. Mas hoje sabemos que mudou. E que bom que mudou. E sempre pode mudar. É sair da caixinha mesmo, é se permitir. Observem quantos assuntos que a gente está falando, mas o assunto continua sendo o mesmo. Estamos falando de racismo ambiental. Então, o racismo ambiental não se limita a jogar um papelzinho na rua. Não se trata disso. Isso faz parte também, mas é um processo muito maior. É algo que vem lá de trás e que se a gente não fizesse vai e volta realmente, não faz sentido para a gente. Obviamente, se você atua na área, se você trabalha, você tem uma perspectiva mínima do que é. Mas para quem nunca viu esse termo,
para quem nunca parou para analisá-lo, é muito importante que a gente faça essa trajetória mesmo, esse painel assim, o que foi no passado, por que as pessoas moram nessa localidade, como é que é o comportamento dessas pessoas. Isso é muito importante. E essa questão da população negra do Brasil são grupos, né? Construíram territórios inteiros, mesmo diante da violência, da escravidão, da segregação, das políticas excludentes que foram moldando nossa sociedade. O pior é que isso não se trata do passado, né, gente? Se trata de hoje. Ainda moldam. Tivemos avanço? Tivemos. Temos avanço. Temos políticas públicas, temos muitos grupos, né, dessa questão de campanhas ambientais, conscientização ambiental, de defesa da natureza, preservação, isso é muito bom. Mas mesmo assim, ainda é pouco diante do tamanho do nosso país. A gente fala assim, a Amazônia, né, porque é a maior floresta, né, que a gente tem aquele território todo, então a gente fica pensando muito na Amazônia, né? Mas a gente tem pequenos territórios como Ilha de Maré, como a Península de Itapajipe. São lugares também que exigem o nosso cuidado, o nosso olhar. E as novas gerações, elas precisam ser formadas nisso, porque os mais velhos estão indo, né, cumprindo seus tempos, 90 anos, as pessoas estão falecendo e a juventude está ficando. E como é que essa juventude vai tratar aquele pedaço de Ilha de Maré? O cuidado com aquela natureza. A contaminação. Que as indústrias, as empresas não querem nem saber, né? Qualquer oportunidade que tem, joga lá aquele resíduo e deixa lá. Ignorantemente, pensando que não vai afetá-los. Afeta, minha gente. Afeta a todos nós. Não dá para não afetar. Ah, mas está cortando as árvores lá na Amazônia, mora aqui em Salvador. Interfere na nossa vida também. É entender o coletivo, o macro. Não é sobre um lugar. A gente tem a identificação com o nosso território, nosso pertencimento. Mas as questões ambientais, as questões de preservação, eu gosto de dizer que se tratam de preservação da nossa vida, da nossa existência. E como é que você chega para uma pessoa que nunca foi ensinada dessa forma, que não aprendeu a ter essa inter-relação de pertencimento, que ela faz parte da natureza e a natureza faz parte dela, e você vai convencer essa pessoa? Não é fácil. Então, o cuidado em fazer movimentos diferentes para pessoas diferentes na hora de falar sobre esse tema é necessário. A cultura negra como força de resistência. Eu sempre gosto de tocar nesse assunto porque vivemos também um país que nos marginaliza culturalmente, né? Existem padrões de estética, de beleza física, existem padrões de roupa, existe padrão até de religiosidade. E que, na verdade, o padrão que deveria existir e ser defendido era o padrão do respeito. Porque tendo respeito, você tem sua caminhada, você tem a sua, eu tenho a minha, e todo mundo vai viver democraticamente em sociedade, como o nosso Estado preza, né? Um Estado laico, uma sociedade civil democrática. O discurso é lindo. E a prática? Mas eu acredito ainda que eu tenho que fazer a minha parte. A Corrente do Bem. Dou a dica desse filme, eu acho incrível. É um filme antigo, mas é muito bom. A Corrente do Bem. Eu faço a minha parte, você faz a sua, ele faz a dele, ela faz a dela. Cada um faz a sua parte. Aquele velho ditado de vovó, cada um cuidando da sua vida. Mas no final, cada um cuidando do seu, fazendo a sua parte. Quando a gente perceber, está todo mundo cuidando de todo mundo. Cuidando do mundo. Então, eu não perdi a esperança no ser humano, não perdi essa fé e sigo. E o filme realmente é muito positivo, a mensagem é muito boa. É um filme antigo, mas é um filme muito positivo para a gente assistir, eu recomendo sempre. A Corrente do Bem. Acesso à terra, moradia digna e políticas públicas. Acho que isso aí já é um clichê, né? Acho que isso se repete em todo lugar. O acesso à terra sempre foi negado a todos nós, principalmente a comunidade preta. Porque, como a gente já falou, os escravizados deixaram de ser escravos, mas continuou no processo de escravização. Eles não tinham moradia, eles não tinham recursos financeiros. Aí vem a marginalização, né? Vem todo o processo de apagamento dessa cultura. Vem todo o processo, aí entra a questão de gênero também, né? Não dá para falar de racismo ambiental sem trazer
toda essa carga do racismo, porque o racismo é racismo. E ele se propaga, infelizmente, de diversas formas, né? Então, a gente tem ali a desvalorização dessa cultura, né, ancestral, da cultura das pessoas, porque a gente, querendo ou não, aceitando ou não, somos todos brasileiros, baianos, a gente tem essa descendência africana e indígena. Não dá para não ser assim, porque faz parte da nossa história, do nosso processo, né, de como se constituiu nosso país. Então, é sobre isso. E esse acesso à terra sempre foi negado. Moradia digna ainda é um grande problema. As comunidades que receberam as sirenes teve uma requalificação. E isso é ótimo, que as pessoas ganharam uma casa segura, né? Em um local seguro, ou no mesmo local requalificado, né? Que os poderes públicos fizeram isso, ou em outros locais. Mas ainda assim, temos muitos moradores de rua. Aqui no nosso bairro, aqui no Santo Antônio, nosso bairro que a gente está aqui no museu, né, no Santo Antônio, eu nasci e me criei nesse bairro, e sempre teve uma favela aqui do lado do forte. Tinham vários colegas meus que moravam no caminho, já teve deslizamentos terríveis ali, de morte acontecer. Hoje eu vejo os tapumes e vejo o movimento de uma obra para fazer a contenção dessa encosta. Mas, gente, essa encosta existe desde a minha infância. Hoje, 2025, está aí esse movimento, que é ótimo que estejam fazendo. Mas olha quantos anos isso está aí. Eu era criança, pequena, estudava no Getúlio Vargas, tinha uns 8, 9 anos e já tinha isso aí, já tinha problema quando chovia. Então, observem que o racismo ambiental trabalha, né, no pequeno detalhe. Porque vai sempre ter uma requalificação asfáltica no bairro da Vitória. No bairro da Graça. Na orla. Na orla toda. Agradando ou não agradando, tirando barraca ou não tirando barraca, que é outro problema também, né? Que recentemente, não sei se vocês acompanharam, os refletores numa orla de desova das tartarugas, né? E o impacto ambiental que isso traz. E as pessoas acham que isso é bobagem. Gente, isso não é bobagem. A gente olha para o céu da nossa infância, vamos tentar fazer essa retrospectiva. Como era o céu da nossa infância? Olha como é o céu hoje. Não é o céu que mudou, gente, fomos nós que mudamos. Nós, seres humanos, fizemos um movimento tão agressivo, são tantas luzes artificiais, que a gente não consegue mais ter a mesma percepção do céu que a gente tinha há 20 anos atrás. São coisas simples que a gente precisa tomar essa responsabilidade. A gente precisa pertencer a isso. Para a gente entender como nossas ações estão sendo danosas para a gente mesmo. Porque a gente vive aqui, né, nesse planeta. Não temos perspectiva de uma mudança de planeta. A gente precisa que a nossa Terra dê certo, né? Para que a gente possa ter realmente um mundo melhor. Eu fico assim lembrando da minha infância. Eu sempre gosto de lembrar do passado, né? Eu sou uma pessoa, não sou saudosista, não, mas é porque realmente eu acredito que eu preciso lembrar do passado e fazer esse resgate para que eu tenha um futuro próspero. E a gente vive apagamento. Isso é racismo. É uma forma de racismo também. Isso foi um 5 ou 10, gente. Tive que perguntar. 10. Pronto. Então, dentro desse processo, eu fico lembrando as coisas que eu ouvi quando era criança, principalmente sala de aula. As maiores memórias que as crianças têm, afetivas, se passam na sala de aula. Acho que por conta do impacto de sair da sua família, do seio familiar, do cuidado e do conforto. E é o primeiro grande momento de socialização da criança, né? Então, como eu sou pedagoga, eu estou sempre voltada para a criança. As coisas todas que diziam, né, sobre o mundo, sobre a água, que a água do planeta vai acabar e tudo mais, eu ouvia isso desde criança. E, de fato, a gente não vê um movimento de vamos mudar isso. Nem a minha geração, que foi formada para fazer a diferença. Infelizmente, tudo que a gente faz ainda é muito raso. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo. Como eu disse, né, eu sou muito esperançosa com relação a isso. A nossa cultura, né? Porque as pessoas de fora, baiano, né? Acarajé, feijoada, a capoeira, que super apoio, tudo que está aqui. Mas não somos apenas isso.
Tem noção da extensão marítima da nossa terra? Das belezas que a gente tem no mar, no mar da nossa terra? Não precisa nem a gente pesquisar muito. Só da gente parar ali em qualquer lugarzinho da orla de Salvador e dar uma olhada nessa beleza. A quantidade de recifes de corais que a gente tem aqui. A importância desse pedacinho de litoral nosso para o nosso planeta. É o maior litoral do Brasil, da Bahia. Pois é. A Baía de Todos os Santos, a importância de tudo que tem ali na Baía de Todos, tudo que está ali no fundo do mar, para o país, para o nosso planeta. Essa biodiversidade, né? Assim, para o nome é biodiversidade. A gente precisa entender isso porque isso foi tirado da gente. Esse pertencimento. Então, a propaganda do acarajé não resume a gente. Ama acarajé. A capoeira foi marginalizada durante anos. Uma luta para se conseguir colocar a capoeira dentro da escola. Então, assim, é o apagamento total de nossa raiz, de nossa cultura. Não estou dizendo isso que todo mundo tem que gostar de capoeira, não é isso. Gosto é pessoal. Mas o respeito, a valorização, o entendimento do que a gente precisa. Então, a cultura negra é muito importante. Não dá para falar de racismo ambiental sem trazer algumas questões, até porque a gente está no mês da consciência negra, né? O samba, o candomblé, a capoeira, o jongo, o maracatu, o hip hop, são gêneros musicais, são expressões culturais. É uma forma de sincretismo e profissão de fé e cultura que faz parte da trajetória do Brasil. Pode não fazer parte da minha ou da sua, mas é do lugar que eu moro. Eu preciso ter a noção desse território e desse pertencimento. Porque quando a gente tem isso, a gente aprende a respeitar a diferença, a gente entende e começa a se movimentar em prol de conservar essa cultura. Porque isso aqui é natural do povo preto. Dos povos indígenas e dos povos africanos. E aí quando a gente apaga isso, é muito delicado. Vocês já pararam para prestar atenção em algumas letras de hip hop? Gente, tem assim, discursos assim, fantásticos, incríveis. Eu digo, gente, porque a gente não se apropria disso para trabalhar? Porque a gente pode usar aquele livro que foi escrito no século passado, sim, que está dizendo a mesma coisa que essa letra desse hip hop está dizendo, mas de uma forma que o jovem vai acessar mais fácil do que ali. Então, por que não usar esse hip hop e depois trazer o livro e fazer esse link? Tudo mais fácil. É isso, a gente se apropriar, o pertencimento é sobre isso. Ver a forma que eu vou alcançar cada público. Então, a gente tem aqui, né? Dá pra gente combater o racismo ambiental. Porque eu acredito que, por mais que talvez alguém aqui não tivesse escutado essa palavra, não se apropriasse do termo, depois que a gente comecei aqui a falar bastante, todo mundo entendeu, já sei o que é, sempre soube. Não é nada desconhecido. Mas a gente talvez não estava, né, pertencente a isso, né? Então, a gente precisa aprender sobre, a gente precisa conversar sobre isso. A cobrança das políticas públicas, que a gente sabe que não é fácil estar cobrando nada das políticas públicas, porque é só aquele grupo que vive ali em Ilha de Maré, por exemplo, que vai estar ali brigando com prefeitura, com vereadores, porque são diretamente afetados, né? Respeitar e valorizar as culturas de matriz africana e as diversas comunidades, porque o racismo ambiental não é um problema de meio ambiente, eu gosto muito de destacar isso. O racismo ambiental é um problema de justiça social. Problemas de meio ambiente a gente tem outros, mas do racismo ambiental é uma questão de justiça social. Lembre-se, começou lá, não é no 13 de maio, foi no 14 de maio, quando aquela galera toda não tinha para onde ir. Foi lá que começou. E uma frase de Paulo Freire, porque para mim é a melhor de todas: a educação, qualquer que seja ela. Quando a gente fala educação, às vezes se prende na sala de aula, né? Não é sobre sala de aula. Aqui é um momento educativo da gente. Super formação educativa aqui. A gente não está na sala de aula, a gente está num lugar lindo que eu amo de paixão, no Museu do Mar. Mas é um momento educativo. Então, a educação, qualquer que seja ela, sempre é uma teoria do conhecimento posta em prática. Porque nós vivemos a educação. Quem é mãe ou pai aqui, ou cuidou de uma criança, teve que ensinar a escovar o dente, calçar o sapato, que não pode ficar levantando o vestido se for menina, que não pode ficar tirando a camisa se for menino. É uma besteirinha, né? Mas isso é educar. O cuidar, o educar, e não é teoria, é ação, é prática. E basicamente é isso. Ela disse que tinha 10 minutos, acho que eu já passei muito do tempo.
Ah, mas tá bom. Eu sou muito grata mais uma vez ao museu pela oportunidade de estar aqui. É sempre muito bom retornar a esta casa, não mais como visitante apenas, mas poder estar compartilhando. Gratidão a todas vocês e todos vocês que vieram. E a semana toda tem muita programação boa. Tem hoje ainda, daqui a pouco, 15h30 tem uma atividade. Amanhã está aberto, venham, tragam suas crianças, porque o museu é para todas as idades. Temos atividade sexta, sábado e domingo, ou seja, aqui não para, né? Então, é atração para todo mundo e tem muita coisa bacana. Obrigada e até a próxima.